tem uma luz própria dos trabalhadores dessa casa, dos espíritos de luz que nos assessoriam, que preparam a casa desde as primeiras horas do dia. E, somada a essa luz natural, tem a luz que cada um de vocês traz para nós e faz com que os nossos trabalhos tenham o sucesso que sempre tem. Vou tentar fazer uma prece, um trechinho de uma prece de Cáritas, que é muito conhecida por muitos de vocês. E vamos pedir só que vocês acalmem os ânimos, esqueçam um pouco dos problemas. Quem quiser fechar os olhos, se concentrar e se acalmar. Vamos deixar os problemas lá do lado de fora. Vocês vão ficar esperando lá. Eles não vão embora, não se preocupe não. E vamos orar. Pedir ao Mestre Jesus que nos guie durante os trabalhos desta noite. Deus, meu Pai, Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa por provações, dai a luz àquele que procura a verdade, põe no coração da humanidade a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Senhor, dai ao pecador o arrependimento, que a vossa bondade se estenda sobre todas as coisas. Deus, nosso Pai, permita que os Espíritos Consoladores derramem sobre todas as coisas a vossa bondade. Permita, Senhor, que sejamos acolhidos na seara de Mestre Jesus. Em nome do nosso Pai e Mestre, com as bênçãos do nosso Senhor. Que assim seja. Vou dar a palavra ao nosso querido Mestre, que vai... Você identificou? Conheci. Que com certeza sempre tem uma palavra de reflexão. Bom, nosso amigo Clóvis, eu não sei se está na altura aqui, o DJ, se aí. Está falando de mim aí. Estou falando do Boni. Está na altura aqui, Boni. Você fez assim, né? Foi o Superman, então. Levanta aqui embaixo. Tá bom. Aí. Então, o tema proposto pelo nosso queridíssimo Clóvis hoje é planejamento reencarnatório. Reencarnação, para aqueles que não sabem, desde 3.500 anos atrás, ela já era do conhecimento geral. Do lado oriental e do lado ocidental, também, ao que tudo indica, era porque Jesus, no cérebro diálogo dele com Nicodemus, que estava lá muito impressionado com aquele cara, né? Ele não concordava muito com os outros doutores da lei, foi conversar particularmente com o tal do Jesus. Quem assistiu The Chosen lembra que é um momento muito legal, porque na realidade eles se entendem na noite, né? O Nicodemus tinha procurar o rapaz lá, que era um tipo de um roaceiro, né? Que desafiava o status quo. Ele
fazia cruz aos sábados, fazia um monte de coisa que os judeus tinham como regra de conduta nas suas práticas religiosas, né? Então Jesus, em dado momento, fala para ele que as mestres de Israel não sabem dessas coisas, ninguém vai ao Pai se não nascer de novo, né? Da água e do Espírito. Né? Então, na realidade, a visão material e a visão espiritual. Jesus vai falar de reencarnação duas vezes ainda. Vai falar uma vez quando houve a transfiguração do Monte Tabor, que foi um fenômeno extraordinariamente interessante, né? Saúde. Então, na realidade, Jesus cedeu energia e materializaram-se ali no alto da divulgação o Moisés e o Elias. Né? O Elias foi um cara que teve culpa na condenação de 400 sacerdotes de Baal, que era uma escola religiosa pagã, né, com a visão do catolicismo, e que, na realidade, tinham desafiado o tal do Elias para promover um efeito especial que ele conseguiu fazer por causa do Deus dele, segundo diz. Né? E aí, o que ele pediu para o imperador lá foi que todo mundo fosse para o espaço. O Elias renasceria depois como João Batista. E também teve o mesmo fim que decretou lá para os sacerdotes de Baal. Ele foi decapitado por causa do pedido da esposa do Herodes, né? Herodíade, que na verdade fez a cabeça da Salomé, aquela pela qual Herodes estava de olho, né? A filha dela, que queria ser muito bonita. E na realidade, Herodíade não se livrou daquela candeeira, ela mandou decapitar ele. E o imperador fez, o Herodes fez com que acontecesse. E outro momento também, Jesus vai falar que o João Batista era o Elias que haveria de vir. Né? Mas, na realidade, a Igreja Católica que vai se organizar no ano 350, mais ou menos, da era cristã, depois que o Constantino, imperador, estava na iminência de levar uma refrega danada dos adversários que guerreavam contra ele, e na noite que precedeu a batalha final, né, às margens do rio Eufrates, ele teve uma visão de uma cruz lá no céu. E como ele deu um fim nos adversários, ele, na verdade, achou que aquilo lá é simbólico e vai, de uma certa maneira, liberar a prática das atividades do cristianismo, que eram subversivas, né, pelo que a gente vê na história, e até um terrenão lá na cidade de Roma, num bairro chamado Vaticanos, onde se erigiu a base da Igreja Católica até hoje, né? E, na realidade, mais à frente, uns 200 anos depois, um imperador chamado Justiniano, por causa de problemas pessoais, ele arrumou lá para si mesmo, para a mulher dele, né? Ele acabou provocando um concílio lá em Constantinopla, que é na Turquia, hoje, né, que é estado de Istambul, e acaba a revelia daquilo que a igreja é determinada, proibindo a menção da palavra reencarnação. Isso é século VI, né? E ao longo dos próximos 16 séculos, a sociedade do lado ocidental da Terra, onde o catolicismo tentou assim se impor, né, foi apagando do inconsciente a ideia da reencarnação. E competia o espiritismo no final de uma era, né, que a era está se consumando agora, e a era de peixes está entrando na era de aquário, que conversávamos com o meu irmão há pouco aqui, né? E vai ser um momento onde as relações humanas vão ser menos tensas do que são sempre. Né? A tensão que aí está é por causa da reencarnação maciça de muitos daqueles espíritos enquadrados como primitivos, como está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, na definição que o Kardec dá do mundo de expressão próprias. É isso que nós estamos vivendo, está saindo dessa condição para o mundo de regeneração. Como é que isso vai se dar? Milagre? Não, milagre não acontece. A nossa própria evolução é um processo muito moroso, né? Porque nós vivemos a nossa longevidade, hoje está em torno de 75 anos, na época da Segunda Guerra era 48, na época de Jesus era 28. E o que significa isso? Nada, né? Porque em 28 anos você vai virar criança, adulto, e vai viver muito pouco de forma assim útil. 48 anos foi a época da Segunda Guerra, então não adianta muito, né? Porque 16 você dorme, outros 16 está virando adulto, e só 16 diluído em 48.
também você joga fora, você não sabe nem o que você está fazendo aqui, você quer saber de desfrutar das sensações que o corpo te permite, né? Um instrumento de trabalho que vai se renovar daqui a alguns anos, talvez séculos, né? Eu estou estudando um material para falar sobre a questão da causa e efeito, a justiça infalível, porque a única justiça que não falha é essa, né? Ela está funcionando dentro de nós mesmos. Então, a gente encontrou alguns casos de exemplos, um deles lá na Revista Espírita, em que o cara ficou 350 anos para reencarnar. Então, a gente vai morrer daqui a pouco, todos nós vamos, né? Estamos com os dias contados, mas, na verdade, o que acontece é que não sabemos quando voltamos. E o que vai valer é o que está acontecendo aqui agora, o que aconteceu aqui agora em vidas passadas e o que acontecerá no futuro também. Há informação no capítulo 18 do livro A Gênese de Kardec, que fala dos tempos são chegados, são os tempos previstos pelos profetas, de que realmente grandes transformações teriam de acontecer. E uma delas é justamente a remoção daqui de um contingente expressivo de espíritos que estavam lá no abismo do João Evangelista, do Apocalipse, e eles estão passando por aqui pela filtragem, né? Daqui os que não tiverem média 5 vão para o espaço, outros planetas iguais à Terra. Está lá no capítulo 18, livro A Gênese, os tempos são chegados. Isso já está acontecendo desde os meados do século XVIII, por incrível que pareça. A gente não percebe, porque não está noticiado na Globo, nem em lugar nenhum. São coisas que estão além da nossa compreensão. Porque a gente aprende com o tal do Espiritismo que existe um comando no lado invisível da vida que coordena tudo. Coordenou a vinda de Jesus, coordenou a descoberta das Américas, coordenou o renascimento dos serviços lá em Portugal e Espanha para iniciar as grandes navegações, para descobrirem os continentes americanos, mais à frente a Oceania, a Austrália, a Nova Zelândia, né? Então está tudo dentro de um plano. Kardec, o Emmanuel fala no livro A Caminho da Luz, que é um livro muito legal, e na realidade é uma comunidade de espíritos puros que fazem a coordenação de tudo. E elas teriam se reunido por duas vezes. A primeira pela decisão sobre a vinda de Jesus, que era uma coisa que já estava mais ou menos desenhado, desde 800 anos antes, quando Isaías fez as suas profecias. Depois de Ezequiel, depois de Daniel, todo mundo falando do Messias Salvador. E ele veio, como está no capítulo 1 do Evangelho de João, no primeiro versículo, no princípio ele estava com Deus. No versículo 3, ele aqui esteve, tudo aquilo que aqui há foi por ele realizado. Ele aqui esteve e ninguém o reconheceu. E no versículo 10 ele repete a mesma coisa. Mas aí vem o Espiritismo no século XIX lançar as bases do conhecimento do futuro, não é? Porque considerando o volume de pessoas que nós temos, 8 bilhões, quase 9 bilhões de pessoas na Terra encarnados, fora os que estão nos bastidores, nos universos paralelos, a gente vê que realmente o novo conhecimento vai chegar lá demorando. Porque não se dá muito espaço para isso por aí. Nós só temos interesse pela reencarnação em casas como essa, talvez em alguns diálogos que tenhamos com algumas pessoas que estudem isso, né? Porque, por incrível que pareça, tem muita gente da ciência que estuda isso. Já deixou obras incríveis, né? Como 20 casos sugestivos de reencarnação, de Ian Stevenson, a reencarnação no Brasil, né? A reencarnação baseada em fatos. O cara vai fazer o Carl Murger lá, o estrangeiro lá, faz uma retrospectiva de todas as evidências da reencarnação ao longo da história, né? São muitas, mas a imprensa não fala disso, né? A gente deveria falar do feminicídio, o Neymar vai jogar no Bahia do Braga, o Neymar está nas mãos do Ancelotti lá, Chancelotti, e o Neymar faz o que quer dele, né? Mas atrai muito dinheiro para o futebol, né? Então, na verdade, essas nossas preocupações. Nós só temos preocupação com as questões espirituais quando alguma coisa muito grave nos atinge. É o diagnóstico de uma doença irreparável, irreversível, é a perda de um ente querido, às vezes num acidente de moto, numa bala perdida. Aí a gente, puxa, não deve existir um Deus, não é possível que a vida seja isso, né? Ontem eu conversava com alguém em algum lugar e o cara falou, foi na segunda-feira, o cara falou que o sobrinho dele estava andando assim numa rua qualquer, e um caminhão desses fazem transporte
Desprendeu-se o pneu do caminhão, o pneu foi rodando, passou por cima do guarda-reio e foi pegar o cara lá. E aí? Será que Deus estava de folga, estava tomando um cafezinho? Ou será que isso faz parte de um processo preparatório que ele tinha que passar, porque deve ter feito toda a lá? A gente está fazendo esse trabalho sobre a justiça infalível, estamos observando tudo que nos acontece mesmo é culpa nossa. Não existe um tribunal de júri lá no plano espiritual determinando, você vai ter problema, não sei assim. Quando nós queremos estudar um pouco da reencarnação, nós temos três livros interessantes do André Luiz. Um deles é o Missionários à Luz, capítulos 12 e 13. Ali nós vamos ver o processo reencarnatório de um cara que vai ter uma utilidade na sociedade, né, se tudo correr bem. O tal do Segismundo. Vai ser o segundo filho de um casal que ele felicitou na vida passada, porque ele deu em cima da mulher do outro, o outro foi reclamar e ainda levou um tiro. Então, depois de passar lá pelo plano espiritual, naquelas situações certamente bastante constrangedoras, né? Porque nem tudo é luz lá, né? Muita parte escura, só ver Obreiros da Vida Eterna, assistir a Viagem, aquela novela da Globo, que está passando de vez em quando, que é Globo com Photoshop, que criou um plano espiritual muito próximo da realidade, né? Agora tem um filme aí que está acabando de fazer, né? Tomara que eles sejam felizes como o Sexto Destino diz que é, né? O Sexto Destino estava no cinema aí, né? O Sexto Destino é o penúltimo livro do André Luiz. Se passa lá no Rio de Janeiro, nos anos 60, 62, 63, e vai mostrar como já estava assim, se desenhando o futuro. A questão do desequilíbrio na área da sexualidade é uma coisa assim que é a grande armadilha para os caras caírem. Existe um livro do Ranieri chamado Sexo Além da Morte, que quem deu libertação vai conhecer o Gregório, que é o chefão lá do submundo do mundo astral. No final do livro, ele vai ser resgatado pela presença da mãe dele, Matilde, porque ele estava levando à morte justamente a filha na última encarnação do instrutor espiritual que o André Luiz está apresentando, que é o Rubio. E nós vamos conhecer muita coisa interessante dos bastidores da invisibilidade. Começa a história mesmo na hora que o Félix e o André vão visitar a casa do Cláudio, que a gente vai odiar o Cláudio. O Cláudio é um cara mau caráter. Tinha duas filhas, quer dizer, ele tinha uma filha legítima e a outra ele não sabia que era dele, mas era filha da empregada lá da casa dele, que ele engravidou e que morreu no parto. Ele falou para a Márcia, a mulher dele, olha, essa menina aqui é filha do seu marido. Imagina, acabou o casamento. Mas eles continuaram juntos, lá naquela época tinha só desquite, não tinha divórcio, né? Aquelas coisas que o mundo foi aperfeiçoando mais ou menos, né? E aí o que acontece é que o Cláudio e o Félix e o André chegam no apartamento lá, linha da Copacabana, Rio de Janeiro, 1962. Quando eles entram assim no apartamento, na sala tem dois indivíduos lá, espíritos desencarnados jogando conversa fora. Mas na verdade, eles não estavam jogando conversa fora, porque eles não tinham mesmo o que fazer, porque eles tinham intenção de ir lá no Cláudio, com acho que é Sertório o nome, e na verdade o que vai acontecer lá na sequência, eles entram no apartamento, quando o André Luiz e o Félix já estavam instalados ali dentro, vê o dono da casa lá, o Cláudio, lendo o jornal, naquela época não tinha televisão como hoje, e está fumando que nem um desvairado. O André Luiz, médico, que foi, olha, o cinzeiro do cara está cheio de restos de cigarro. Falei, puxa, esse cara aqui é um candidato sério a problemas coronários. Daqui a pouco irrompe lá na sala, os dois ociosos que estavam lá fora. Aí um fala para o outro, estou com vontade de beber alguma coisa. Como o espírito não tem, assim, condição de fazê-lo sozinho, porque a Ambev não tem sede lá no espiritual, nem a luz, qual é a solução? Um hospedeiro. Então a gente ouviu falar em vampirização, lembra lá do Bram Stoker, né? Do Drácula, mas tem muito Drácula, muito mais do que você imagina, sugando a sua energia na hora que você está almoçando, na hora que você está bebendo, na hora que você está fumando, na hora que você está se drogando. Tem muita entidade vampirizadora roubando as suas energias. Aí o André Luiz, que pensou que tinha visto tudo já, ele vai ver que na realidade aquele que falou que queria beber, vai até o Cláudio e cochicha na orelha dele, quero beber. O cara não percebe. Aí o cara insiste, quero beber mais firme. Aí o cara já sente assim a sede, né?
Na terceira investida, o cara deixa o jornal do lado, o cigarro, levanta, vai lá num barzinho, como antigamente tinha nas casas, nas salas, né? E despeja o conteúdo num copo. E aí o André Luiz disse que viu um negócio assim inacreditável, é como se um pé entrasse dentro de uma meia. Um cara se funde com o outro. A energia etílica vai para a barriga do espírito e a água vai para a bexiga do cara. Um fenômeno semelhante àquele das práticas da Umbanda, que o cara bebe uma garrafa de pinga e não cai, né? Quem cai é o espírito lá do outro lado. Então a gente vai vendo como é que é essa relação entre o mundo invisível e o visível. Mas nós vamos descobrir lá no fim do livro que todos aqueles personagens que vão se sucedendo na história, eles eram conhecidos do século anterior. E todos eles se perderam na história do sexo. Quando a gente falou do Gregório, o Gregório era o bambambam lá no mundo espiritual inferior, né? E quando o Gregório foi abduzido, como foi abstraído pela influência da mãe, porque a mãe é uma coisa assim terrível, né? Ela conseguiu convencer ele a se entregar. E aí o que acontece é que ele acaba cedendo. Só que a grande organização, chamada os Dragões, tinha que ter continuação, porque ele destruiu. Então foi escolhido lá entre os outros bandidão lá do mundo espiritual um cara chamado Tamerlão. O Tamerlão foi filho do Gengis Khan, não sei quem conhece a história dos mongóis, aquelas histórias da antiguidade. O cara era mau, viu? Porque no discurso de posse ele vai falar assim que ele já sabia como é que ia derrubar todo mundo. E era através do sexo. Então, na verdade, a gente vê que desde os anos 50, a questão da sexualidade foi derrubando padres, médiuns espíritas, pessoas que estavam envolvidas, porque essa era a primeira meta, né? Tirar os caras que podem atrapalhar o trabalho deles, modificando o pensamento, do caminho. E continua acontecendo. Segunda-feira, um cara me perguntou, mas espera aí, como é que um cara que nem o João de Deus acontece o que aconteceu? Bom, o João de Deus era um médium de verdade, eu posso dizer. Eu conheço muitas pessoas curadas lá. Só que o assédio em cima dele era violento. O pessoal não tem noção. Então, arrastaram o cara para queda. Que é aquilo que o Tamerlão falou, olha, é simples derrubar as pessoas, através do sexo desequilibrado. Então, assim, são muitos. A gente nem sabe, né? Quantos são, porque a gente nem toma conhecimento, né? Esse negócio de padre pedófilo, tem o livro Sexo, Vida e Morte, que vai mostrar realmente que aquele pedófilo padre, ele estava assediado por uma entidade a qual se ligara na época do Napoleão, lá na França, né? Então, ele, na realidade, se dava essas práticas horríveis, justamente porque tinha um obsessor, grudatão, chumbadão nele. Mas o plano espiritual está também trabalhando, né? Consegue fazer com que o bispo encaminhe lá para o hospital especializado da igreja. Quando ele volta, ele é designado para cuidar de uma instituição que vai nascer lá no interior de Minas, para cuidar de crianças. Né? Só que agora ele está regenerado, porque o que ele fazia, ele tinha nojo dele mesmo. Então, nós muitas vezes fazemos coisas que nós discordamos, não concordamos, mas é porque existe uma influência espiritual muito ruim na nossa cabeça. Então, o Espiritismo veio com um monte de novidade na mala, né? Uma delas é o planejamento reencarnatório. É isso que está descrito no capítulo 12 e 13 do Missionário da Luz. Mas também existem outros processos. Se vocês verem o Entre a Terra e o Céu, que vai falar da prece, mas também vai falar da reencarnação, vocês vão ver muitos casos interessantes. O Leonardo Silva, que é o avô da Antonina, e na verdade, nessa jornada que estão cada um deles no plano, o avô dela tinha uma ligação muito forte com ela, porque foi a única pessoa que no dia do velório dele que orou por ele. Mas ele, na vida passada, tinha sido muito ligado, assim, né? Mas que ela veio determinada a vencer. Tinha 2 filhos e um já estava doente, né? E é quando a história começa a misturar um monte de personagens. Então a gente vai ver que, pelos equívocos do passado, nós somos encaminhados para a solução no presente, só que a gente não leva muito a sério. Né? A gente às vezes repete os mesmos erros. Então o planejamento reencarnatório envolve a questão da família, envolve a questão da profissão. Leia o livro Lei de Amor, do Emmanuel, 1963, perguntas e respostas. Escolha profissional é um deles.
A vida familiar é outra, questão do aborto, questão do suicídio, questão dos diferentes equívocos que as pessoas incorrem. O livro nasce justamente das perguntas que a maior parte dos que passavam por orientação na Federação Espírita de São Paulo faziam para os orientadores. Os problemas são recorrentes, são mais ou menos padrão. Então, o Emmanuel deu uma coordenada ali para todo mundo, o livro Bens e Amor de hoje é a pensão de bolso. E a gente vai ver que a família, a profissão estão realmente pré-ajustados. Se você vai levar a sério e vai fazer a coisa certa, é problema seu. Porque nós temos uma prerrogativa, um atributo, e esse é inviolável, chama-se livre-arbítrio. Você pode fazer o que você quiser, mas como disse Jesus, a semeadura é livre, mas a colheita vai ser obrigatória. Se você plantar alguma coisa que dá espinhos, você vai se ferir. Se você plantar coisas que vão dar frutos suculentos, você vai se beneficiar. Então, a semeadura é livre, mas a colheita vai ser obrigatória. Como são 8 horas e 32 minutos, os nossos irmãos estão pacientes, não param de falar. Eu vou chamar aqui a voz que vai sequência do trabalho. Espero que tenha despertado o interesse de vocês, os livros citados, né? Essa biblioteca que eu nunca vejo ninguém buscar no ensino, tem livros ó, da hora, viu? O Wilson começou um trabalho muito bonito. Aí, voltou. Foi aqui. Você vai ter que baixar agora. Tá bom, tranquilo. O livro. Então, tá bom. Depois desses momentos de reflexão, vamos nos preparar para a cromoterapia, né? E vamos dar a nossa participação em termos de vibrações. Vamos todos, através do pensamento, através da energia coletiva nossa, vibrar boas energias, primeiro pela paz mundial, tão necessária, tão importante, que os países que estão em conflito, os seus governantes, cheguem a um acordo para que cessem as guerras, para que cessem os conflitos e o nosso planeta volte a ter paz. Vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, para que os nossos governantes também possam fazer pelo nosso povo o melhor em termos de saúde, educação e alimentação, principalmente, trabalho, para toda a nossa população já tão sofrida. Vamos vibrar pelos leitos, por aqueles que estão em leitos de hospitais, casas de saúde, que o Mestre Jesus e as suas correntes possam auxiliar a todos que estão em condições de saúde depressiva. Vamos vibrar pelos jovens que se desencaminharam do bem, através das drogas, através dos vícios, seja ele de drogas, de sexo, do que for. Vamos vibrar pelos idosos que estão em asilos, desamparados. Vamos vibrar pelos moradores de rua, né, que eles sejam lembrados e as nossas vibrações cheguem a eles, principalmente nesses tempos de frio, de chuva, que eles tenham o acolhimento do Mestre Jesus. Vamos vibrar também pelos nossos familiares, pelos nossos afetos, mas principalmente pelos nossos desafetos, que eles nos perdoem pelos males que eventualmente nós fizemos nesta vida ou em encarnações anteriores. Vamos vibrar para que a nossa energia, para que essa vibração chegue aonde for necessário. Vamos vibrar pelos nossos lares, que cada cômodo dos nossos lares seja
esterilizado e livre de energias negativas. E vamos vibrar por nós, finalmente por nós mesmos, para que nós continuemos na nossa marcha do dia a dia, evoluindo e aprendendo. Que assim seja, em nome do Mestre Jesus. Bom, os recados da casa, lembrando, primeiramente vamos lembrar que na próxima quarta-feira é normal, semana que vem, mas na semana seguinte, dia 24, tem Jogo do Brasil, então no dia 24 não haverá trabalhos na casa. Então, a nossa casa o que mantém? Ela mantém alguns cursos, tá? Lembrando que de terça-feira tem um curso básico com o professor Carlos Alberto Cabeça. Aqueles que desejarem participar do curso básico, é só se inscrever com a Margarida. E às terças-feiras, normalmente, não é presencial, é online. Né? E para aqueles que fizerem o curso de terça-feira, o curso básico, na quarta-feira tem o POEM, tá? que é o prosseguimento do curso básico. Quem já fez o curso básico pode se inscrever também com a Margarida para fazer o POEM, que é de orientação e educação mediúnica. Vamos lembrar que a gente tem um bazar, né, lá no final, na saída da cromoterapia, tem um bazar e todos os valores, tudo que é arrecadado na venda das coisas que estão no bazar é revertido em cestas básicas. É um total de 35 famílias que são beneficiadas com cestas básicas que o centro promove. As lives, tá, são sempre às 20 horas, esta aqui de quarta-feira, e aos domingos também às 20 horas, o Evangelho no Lar, que é através do Facebook, é online. Aqueles que desejarem, às 20 horas, existe a live. As entrevistas de orientação, tá, são com o Cláudio Miro, às quintas-feiras. Quem quiser conversar, bater um papo com o Cláudio Miro, ele, se eventualmente algum problema emocional, de saúde, ele vai conversar e vai orientar cada um de vocês para o melhor tratamento. Para o melhor tratamento, para passar por essa orientação, também agenda com a Margarida, e o Cláudio Miro atende às quintas-feiras para fazer essa triagem. Lembrando que o tratamento de cura é feito no último sábado de cada mês, tá? Então, no tratamento de cura, que eventualmente vai ser indicado pelo Cláudio Miro, lembrando que o tratamento de cura, se você faltar 2 vezes no tratamento de cura, que é no último sábado do mês, você tem que passar de novo pela triagem com o Cláudio Miro. A biblioteca, lembrando que no andar superior a gente tem mais de 1000 títulos lá, com livros que vocês podem pegar emprestados, e se precisar mais do que um mês, você volta, você vem e atualiza e prorroga o tempo para fazer a leitura do livro. As garrafas d'água, aqueles que desejarem, tragam a sua garrafa d'água. A gente só recomenda que vocês tirem a tampinha, coloquem debaixo do banquinho na hora da cromoterapia, e ela vai ser fluidificada de acordo com a necessidade de cada um. A gente sempre recomenda também que, à medida que você for utilizando a água, quando faltar um pouquinho para finalizar, você já preenche ela. Tá? Por quê? Porque esse pouquinho é o que a gente chama de receita. É lá que estão os elementos necessários para cada um individualmente. E quando você completa a garrafinha,
a água que é acrescentada vai ter as mesmas propriedades. Lembrando que todas as doações são revertidas para as despesas da casa e para as cestas básicas. Tá? As cestas básicas, quem não puder eventualmente trazer um dos produtos que estão no quadro em branco ali, tem alguns produtos básicos para compor a cesta básica. Quem não puder trazer algum produto e quiser fazer um Pix, também tem um Pix lá. E nós agradecemos todas as doações que forem feitas. Tá? Bom, da quarta-feira eu já comentei, né? Não a próxima, a seguinte, não haverá trabalhos na casa. Uma boa cromoterapia a todos vocês e um bom retorno depois para casa. Muito obrigado.